E os torcedores do Flamengo ficaram malucos nas redes sociais com a possibilidade do Flamengo contratar Sérgio Ramos e Pogba. Vou estar falando sobre isso, vou falar sobre a partida de ontem, sobre a classificação do Mengão, sobre os erros de arbitragem. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal vai crescendo. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. Vou falar uma coisa pra vocês, eu tô gravando aqui com a claridade do dia, porque faltou luz aqui em casa, foi uma correria hoje pra gravar, mas eu tô aqui com o meu compromisso com vocês e trazendo um vídeo sobre o que tá acontecendo no Mengão, as notícias que estão saindo, jogadores que podem estar chegando, jogadores que podem estar saindo. Então quando você se inscreve, você não perde nada. E gente, falar sobre a classificação de ontem, fiquei muito feliz, o Mengão se classificou mais uma vez na Copa do Brasil, mais uma vez em cima do Atlético Paranaense, eles que já viraram nossos fregueses, eles também que já fizeram a gente passar raiva em 2019, quando o Jorge Jesus chegou, em 2021 com aquele time do Renato Gaúcho, só que depois a gente conseguiu ali ter maestria para cima deles, a gente se classificou na Copa do Brasil ano passado, venceu a final da Libertadores em cima deles, e dessa vez a gente eliminou eles de novo e na casa deles novamente, assim como aconteceu no ano passado. Então isso é muito bom. Mas não tem como falar sobre a partida de ontem sem falar sobre os erros de arbitragem, sobre o que aconteceu ontem. Gente, foi uma patifaria, foi uma vergonha o que aconteceu ontem. Porque eu já tinha trazido um vídeo antes da partida dizendo que o Braulio da Silva Machado era um árbitro ruim. Era um árbitro que ficava parando o jogo, era um árbitro que dava cartão por bobeira e qualquer jogo que ele apita vira uma bagunça. Ontem até que ele não ficou parando muito o jogo, mas começou ele a mostrar por que a gente não gosta dele. E não é só a torcida do Flamengo, não é só a gente. Várias outras torcidas não vão com a cara desse árbitro por conta das escolhas que ele faz dentro de campo. Vamos lá, ontem o Gabigol tomou cartão amarelo por comemorar. O Gabigol que tinha sido muito provocado pela torcida do Atlético, falando que o Vitor Roque era melhor que ele, e normal, isso é do jogo. E quando ele fez o gol, ele foi provocar, gente. E isso é normal, isso é do futebol. Hoje do futebol você não pode nem mais comemorar do seu jeito, que é falta de respeito, que é você incitar a torcida ao ódio. Ele estava comemorando, ele estava respondendo as coisas que estavam acontecendo nos bastidores. Ele foi lá e comemorou. E olha o absurdo que o Braulio da Silva Machado colocou na súmula. Por conduta antidesportiva ao se aproximar da proteção onde estava localizada a torcida da equipe mandante celebrar o gol com gestos provocativos. Tal atitude resultou em diversos copos de plásticos arremessados em direção ao jogador. Gente, não era para dar cartão. Não é. E nisso tudo, antes desse lance, teve a situação do impedimento. A vergonha que foi, você não marca impedimento marcando do cotovelo ou do bíceps do jogador. Não marca. Você marca do ombro para baixo, sem contar os braços. E ele simplesmente traçou a linha errada. Claro que não foi o Braulio, mas foi a equipe de arbitragem toda que errou. E ficou claro, gente, e tá acontecendo dia após dia, jogo após jogo. O Palmeiras fica naquela choradeira toda, mas quando a gente vai ver, eles também são prejudicados em algumas coisas. Não estou defendendo o Palmeiras, não estou do lado do Palmeiras em nenhum momento, até porque eles se beneficiaram da situação lá, do pênalti não marcado para eles. No caso, para nós, não foi marcado para nós, mas foi realmente ali um pênalti do Richard Rios. Já passou, não posso ficar chorando por isso, mas a gente vê dia após dia erros sendo marcados e a gente não vê a mudança. Aí, para piorar, ele expulsou o Gerson. Tirou o Gerson, se eu não me engano, foi do primeiro jogo da semifinal. Vocês têm noção do que é isso, gente? O Gerson, a diferença que ele faz? O Thiago Heleno, zagueiro ali do Atlético Paranaense, ele foi brigar com o Gabigol e o Gerson chegou para separar, encarou ele. Não teve agressão, não teve ali algo a mais para gerar o cartão vermelho para nenhum dos dois. Se não tinha que expulsar o Gerson, também acho que não tinha que expulsar o Thiago Heleno. Tem que ser justo. Aí chegou ele para se amostrar, para querer aparecer, porque estava demorando para ele aparecer, né? Ele foi lá e expulsou os dois, tirou o Gerson da semifinal. Ontem a gente já tinha tido uma baixa. Qual foi a baixa? Eric Pulgar sentiu antes da partida, e isso atrapalhou também. Então, gente, um monte de situações que a gente tem que ter o Eric Pulgar para a próxima fase. Claro que ele vai voltar, ele sentiu, não deve ter sido lesão séria, mas a gente não vai ter o Gerson. Que bom que o Flamengo contratou o Alan, que entrou bem.
O jogador mostrou ali, o Raça mostrou vontade dividida, assim, parecia que ele nem tava um tempo sem jogar, que ele tava desde março sem jogar. Então, foi vergonhoso, gente, ver aquilo. Vergonhoso. E com essa classificação do Flamengo, entrou nos cofres do Flamengo ali 9 milhões de reais. O Flamengo que já tinha ganhado 9 por ter avançado até o momento. E agora avançando para a semi, coloca mais 9 milhões de reais nos seus cofres. E assim vai ficando cada vez mais rico. E o nosso adversário vai ser o Grêmio. Semifinal, Grêmio. O que isso lembra para vocês? 5? Sim, lembra o 5-0 do Maracanã. Mas a gente tem que entrar ligado porque eles têm Luis Soares, a gente já enfrentou eles esse ano, mas eles estão ali na parte de cima da tabela. É um time que tá brigando, gente. É um time que não tá de bobeira também, a gente não pode subestimar. Mas o retrospecto pra gente é muito bom contra o Grêmio. A gente não pode se acomodar com isso, que retrospecto não ganha jogo, mas tendo eles na semifinal vai ser uma boa ideia. Mas tendo eles na semifinal não é nada novo pra gente. E a gente fala sobre essa situação que deixou a torcida do Flamengo animada, que foi sobre a possibilidade do Flamengo contratar ali o Sérgio Ramos e o Pogba. Acontece que o zagueiro, Sérgio Ramos, ele está sem contrato. Ele que não renovou com o PSG ou rescindiu, uma das coisas ele fez. Ele acabou ficando ali sem contrato com o PSG e está livre no mercado. E o Flamengo analisa a situação do jogador. É um jogador que não é novo. Se eu não me engano, ele tem 36 ou 37 anos, o Sérgio Ramos. Mas eu acho que ele ainda rende. E o Flamengo tá ali observando, pode fazer uma proposta. E com essa possibilidade a torcida ficou louca. E outra possibilidade também que surgiu no mercado foi o Pogba. Pogba que sofreu há um tempo atrás com lesões, agora está recuperado. Lesões que tirou ele da Copa, né? Ele ficou de fora da Copa do Mundo aí por conta da lesão que ele teve. Surge como opção também. Eu queria saber de você, gente. Você contrataria Pogba e Sérgio Ramos para o Flamengo? Você investiria nesses jogadores que já têm uma rodagem pela Europa? Já tem uma rodagem não, né? Jogaram a sua vida toda na Europa, na verdade. O Sérgio Ramos está ali em final de carreira. Pogba ainda pode render bastante. O Pogba que ele é mais novo que o Sérgio Ramos. Eu queria saber de você. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa possibilidade desses jogadores pisarem no Flamengo. O Flamengo que quer se reforçar na zaga, quer jogadores mais habilidosos ali no meio campo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Pogba ele é volante, mas pra fazer a função ali de camisa 10 ali, ele rende também. Ele é um jogador muito habilidoso, tem visão de jogo. Eu jogava com ele no FIFA, gente. Eu ficava assim, bobo, jogando com o Pogba, porque eu via o domínio de meio de campo que ele tinha no FIFA. Mas você vendo realmente jogos oficiais dele, você vê até mais do que você via no videogame. Então comenta aqui embaixo, interaja comigo. E o Flamengo, gente, conseguiu avançar. A gente conseguiu ali ter um alívio, a gente já estava com a vantagem. Mas essas coisas de arbitragem que tem acontecido aqui no Brasil precisam mudar. Precisam mudar. Até porque a gente que tem canal, a gente não pode ficar aqui falando de forma irresponsável para vocês que a arbitragem está comprada, a arbitragem aqui no Brasil tem crime acontecendo dentro dela. A gente não pode falar isso porque a gente não tem certeza. Mas as coisas que acontecem dá uma raiva tão grande na gente que faz a gente querer acusar, sair fazendo um monte de acusação, só que não pode. A arbitragem aqui no Brasil, gente, chegou o árbitro de vídeo. Chegou um monte de tecnologias novas, mas quem opera as tecnologias e as coisas novas que chegou não entende o que está fazendo, não executa com perfeição. Árbitro do campo erra ao marcar coisas para querer se amostrar. Já vi muitos árbitros aqui no Brasil querer aparecer, ficar encarando o jogador, ficar se mantendo em uma postura de provocar mesmo o jogador, com uma postura assim, de encarar. Já vi muitos árbitros aqui em vários jogos querendo aparecer, e isso não é legal. As estrelas que estão no campo é o jogador. O árbitro ele só está ali para manter a ordem, a disciplina e fazer com que o jogo corra bem. A partir do momento que o árbitro ele começa a atrapalhar a partida, que ele começa a parar o jogo à toa, que ele começa a mostrar um monte de cartão, que ele começa a marcar um monte de coisa errada, ele chama a atenção para si, é xingado, é menosprezado. E tudo isso por conta das atitudes erradas de muitos árbitros aqui no Brasil. E o Braulio da Silva Machado é um árbitro que gosta de chamar a atenção. É um cara que conversa muito. Ele para o jogo não só com faltinha boba, mas quando tem uma falta ele quer conversar, ele quer dar palestra. Isso não é legal. Não é legal. Então tem muita coisa, gente, que tem que mudar no futebol brasileiro. O futebol brasileiro ele tem mudado bastante justamente por conta
do futebol está se tornando cada vez mais competitivo. Os times estão melhorando, a gestão está melhorando, outros estão afundando, beleza. Mas os que entenderam a forma certa de agir, de gerir o clube, estão começando a evoluir. E nisso tudo, os times evoluindo, os investimentos evoluindo, você não pode ter uma arbitragem que não evolua. O Flamengo ontem fez um protesto de não falar com a imprensa. Eu não acho isso legal, porque isso é imitar o Palmeiras, sabe? Isso é comportamento de time pequeno. Até porque você não fala com a imprensa, você fala com o seu torcedor, você fala e comenta aquilo que está acontecendo. Mas a situação envolvendo a arbitragem é tão chata, tão feia, que faz a gente realmente entender esse lado dos jogadores de não querer falar o posicionamento do clube. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Faltou luz aqui, tá horrível aqui para gravar, mas o meu compromisso com você não falha. Então, mesmo sem a iluminação que eu precisava, mesmo sem as coisas que eu precisava aqui para gravar, eu estou trazendo esse vídeo aqui para você. Então, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque dessa forma você me ajuda muito. Você mostra para o YouTube que esse canal é relevante e assim o canal vai crescendo cada vez mais com a sua colaboração. Então é isso, estou feliz pela classificação e vamos para a semifinal, depois vamos para a final e vamos ganhar essa Copa do Brasil novamente. Então é isso, pessoal, tamo junto, valeu!